Alô, meus alunos do oitavo ano, muito bem-vindo. Márcio Macedo, sou professor de matemática. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, as frações algébricas, dando continuidade à questão dos monômios, dos polinômios. Vamos encerrar esse contexto com as frações algébricas. Nós daremos prosseguimento com duas aulas distintas, tá? Essa semana, a introdução realmente de frações algébricas, a questão de simplificação, aquilo que pode facilitar ou às vezes dificultar um pouco o entendimento de cada um. Então vamos lá, vamos começar então. Antes de mais nada, temos que lembrar a questão do MMC e do MDC de polinômios ou de monômios. Como a gente lembra, MDC, máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, a maneira de calcular é a mesma. Eu tenho que dividir em fatores primos. Quando é número, a gente divide em fatores primos. Quando é um monômio ou um binômio, nós vamos dividir em termos semelhantes ou em fatoração, que foi a última matéria que a gente viu de monômio. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui x ao quadrado menos 9, eu vou fatorar esse cara. Esse cara nada mais é do que um produto notável do tipo a mais b, a menos b, ficando x mais 3 e x menos 3. O segundo aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 12, ele também é um trinômio do quadrado perfeito fatorado da forma x mais a, x mais b. Então vai ficar x mais 4, x menos 3. Basta ver que 4 vezes 3 dá menos 3, dá menos 12, tá? E 4 menos 3 dá 1, lembrando de soma e de produto dos termos. Por último, x ao quadrado menos 6x mais 9 também, tá? É um produto notável que pode ser escrito do tipo x menos a ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fatorando esses três caras que aqui estão, vejam que eu tenho esses termos que aqui eu tenho. Obviamente, então, nós podemos verificar que o x ao quadrado menos 9 é do tipo x mais 3, x menos 3. O x ao quadrado mais x menos 12 é x mais 4, x menos 3. E o x ao quadrado menos 6x mais 6 é x menos 3 vezes 6x menos 3. Vejam então que o x menos 3 está presente no primeiro, está presente no segundo, está presente no terceiro. Este é o termo comum de todos eles. Logo, então, esse cara será o MDC. Ele está presente nos três. MDC x menos 3, tá ok? Pelo fato de estar presente. Já o MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns. Então, eu tenho o x menos 3, que está presente em todos eles, o x mais 3, que aparece uma vez aqui, e o x mais 4, que aparece uma vez aqui no segundo termo. Obviamente, então, realizando todo esse produto, eu fico com o MMC, que é 2x mais 6x mais 9, vezes x ao quadrado mais 7x mais 12. Esse é o MMC, que é o produto dos fatores comuns e não comuns. Tá? Lembramos então como é que faz MMC e MDC? Só para a gente lembrar, tá? Então tem que relembrar de produtos notáveis, as suas formas e aí vai. Então vamos para as frações algébricas propriamente dito. O que é uma fração algébrica? O quociente de dois polinômios escritos na forma fracionária, com uma ou mais variáveis no denominador, e sendo que esse denominador sempre tem que ser diferente de zero. Olha o lembrete aqui, ó. Denominador de uma fração nunca pode ser zero, porque não existe número dividido por zero, tá? Então, nós temos frações algébricas, são aquelas frações que eu tenho denominador um polinômio ou um monômio, e esse cara tem que ser diferente de zero, ou seja, há uma restrição desse cidadão. Feito isso, tá? Nós vamos então para o próximo
frações algébricas equivalentes. O que são frações algébricas equivalentes? São aquelas frações em que temos similaridade entre elas. Por exemplo, a primeira aqui, ó, 3x dividido por x mais y. Se eu multiplicar essa fração por qualquer número que seja, que no caso aqui eu chamei de k, significa que todos os seus termos deverão estar multiplicados por k. Por exemplo, se esse meu k for 2, eu tenho 3 vezes 2, 6, x vezes 2, 2x, y vezes 2, 2y. Então, ó, esse cara será a fração equivalente. E aí na matemática a gente tem uma coisa muito legal que a gente fala o seguinte: se vale a ida, então vale a volta também, tá? Significa, o que significa isso? Que se eu tenho uma fração algébrica, onde eu tenho um número que é equivalente em todos eles, que é comum a todos eles, eu posso simplificar, que é o caso de baixo aqui. Eu tenho 12x ao quadrado dividido por 4a mais 8b. Então todos eles são múltiplos de 2. Dividindo por 2, então, 12 por 2 fica 6, 4 dividido por 2 fica 2, 8 dividido por 2 fica 4, se tornando a fração algébrica 6x ao quadrado mais, dividido por 2a mais 4b. Bom, simplificação de fração algébrica. Como é que eu simplifico uma fração algébrica? Simplificar uma fração algébrica funciona da seguinte forma, ó, a forma fatorada, o exemplo mais simples, eu costumo fazer isso, que é o mais fácil de nós entendermos. Eu pego 12ab ao quadrado c, 18ab a quinta. O 12 fatorado nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O a aparece uma única vez, o b aparece duas vezes, conforme aqui estão escritos, e o c uma única vez. O 18, fatorando o 18, é o 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. O A, uma única vez. O B vai aparecer 5 vezes. E o C não vai aparecer nenhuma. O que eu faço, então? Eu simplifico o cara que aparece em cima e embaixo. Ó, o 2 está simplificando com esse cara aqui. 1, 3, simplifico com 1, 3 de baixo. Um A que aparece em cima, simplifico com um A embaixo. E 2 B's que vão aparecer em cima, eu vou simplificar com 2 B's que vão aparecer embaixo. E aí, fica muito fácil ver o que sobrou. Em cima vai sobrar um 2 e um C. Tá aqui embaixo, ó, um 2 e um C. Embaixo vai se tornar um 3 e um B elevado à terceira potência. Essa é a forma simplificada. É assim que a gente simplifica uma fração algébrica. É bem tranquilo, tá? E aí, quando eu não puder simplificar, quando esse cara deixar de ser um monômio e se tornar um polinômio, eu preciso fatorar das formas que nós aprendemos. Por exemplo, na letra A aqui, eu tenho x ao quadrado menos 4. Esse cara é x mais 2, x menos 2. Ó, esse é o quadrado, esse é o quadrado. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, a menos b. Dividido por x mais 2, simplifico, sobra quem? X menos 2. X ao quadrado menos 9 é a ao quadrado menos b ao quadrado, significa x mais 3, x menos 3. Dividido por x menos 3, simplifico, sobra x mais 3. Em cima, x mais 6, embaixo, x ao quadrado menos 36. De novo, quadrado do primeiro, então vai dar quem? A mais b, a menos b. Fica x mais 6, x menos 6. Simplifico, sobra 1 sobre x menos 6. Em cima, ó, 2x menos 4 dividido por 2a. Veja que agora eu tenho o 2 em evidência. Então, esse 2 sai com esse 2 de baixo e um 2 aqui, ficando x menos 2 dividido por a. Da mesma forma aqui agora, eu tenho, ó, tá vendo aqui, ó, 2a menos 2b. Coloco o 2 em evidência, fica 2a menos b. 5a menos 5b. Coloco o 5 em evidência, ficando a menos b. Ou seja, tem um termo comum, sobra 2/5, que é o meu resultado da minha simplificação. Show? Bem, agora outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho esse polinômio enorme dividido por esse outro aqui embaixo.
x ao quadrado mais 2xy mais x ao quadrado. Esse cara é produto do primeiro mais duas vezes o primeiro do segundo mais o quadrado do segundo, ficando então x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado, certo? Embaixo eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, vai dar x mais y dividido por x menos y. Simplificando então, x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Corto em cima e embaixo, corto, não simplifico, né? Não sou alfaiate. Fica x mais y dividido por x menos y. Veja então que eu tenho que lembrar muito de produto notável para poder fatorar, tá? Uma última observação que tem que ficar muito atento. Eu só posso simplificar se eu estiver multiplicando ou dividindo. Na soma ou na subtração, ó, soma ou subtração, não há simplificação, tá? Eu só posso simplificar se eu estiver multiplicando ou se eu estiver dividindo, como é o caso aqui, ó. Desse jeito, há simplificação. Ó a mãozinha. Desse jeito, não há simplificação. Mesmo que eu tenha esse cara aqui, ó, igual ao de baixo, mas eu estou somando. Se eu tenho, sem essa soma, se existe uma barra aqui, ó, se eu tenho elementos distintos, aí eu posso simplificar. Mas como eu tenho uma soma e uma subtração, não posso de maneira nenhuma simplificar. Tá ok? Não há como fazer. Então, outra coisa também, cuidado, vale a pena uma atenção especial antes de simplificar esse cara aqui, ó. 2A dividido por A mais B. Eu não posso chegar e cortar esse A aqui, ó. Não posso. Essa simplificação é incorreta. Ela é incorreta. Eu jamais posso fazer isso. Jamais. De forma nenhuma. Porque não há um termo comum. Eu só posso simplificar se esse cara for um termo comum. Aí sim eu posso fazer. Show de bola? Bem, a multiplicação e a divisão, que a gente está falando agora, é só para vocês lembrarem. Eu só posso fazer se tem um sinal de multiplicação. Aqui, ó, tem. Então eu posso simplificar. Lembra que eu faço? O A ao quadrado vai aparecer duas vezes o A, o B ao quadrado vai aparecer duas vezes o B ao cubo vai aparecer 3 vezes o B. Aí depois é só... Vou simplificar, ó, o 5 aparece, volto aqui, esse cara 2A aqui, corto um A daqui com um A daqui, 2B de lá com 2B daqui e vou simplificando, ok? O exemplo 2 aqui agora, ó, 12A ao cubo mais 6A ao quadrado dividido por 7A ao cubo. Então eu tenho o termo A em comum, tá? E aqui eu também, vezes, então eu posso, 14A ao quadrado, 2A mais 10. Vejam. Colocando 6A ao quadrado em evidência no primeiro termo, sobra 2A mais 1, dividido por 7A ao cubo. Em cima, colocando lá na outra fração o 10 em evidência, sobra 2A mais 1. Vejam, termos iguais, posso cancelar, certo? Ó, A ao quadrado, vou com A ao cubo. Então, eu tenho 4A's em cima com 3A's embaixo. Cancelo, sobrando um elemento A, ok? Aqui, ó, simplificando 6, ó, 14 dividido por 7 dá 2, ok? 6 e 10 também é uma simplificação, vai dar 3 e 2, 3 vezes 2, 6, essa é a minha resposta, ok, galera? Bom, na última aqui, só para exemplificar, x4 menos y4, olha, produto notável, A mais B, A menos B, esse cara vai ficar então x mais y, x menos y, vai ser dividido dessa forma, simplificando então, fica x ao quadrado menos y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí eu vou simplificar com a parte de baixo. Show de bola, galerinha? Não esqueça, então, para saber se é fração algébrica, preciso lembrar muito de produto notável. Por isso eu pedi que vocês montassem um quadro com produtos notáveis, mantenham sempre para consulta. Porque simplificar, eu preciso, é só simplificar. Cortar o de cima, o de baixo, quando forem semelhantes, tendo atenção que eu não posso fazer quando tem mais ou menos, e sim quando tem multiplicação ou divisão. Ok? Eu espero que tenha ajudado vocês e vocês tentem fazer os exercícios. Qualquer coisa, manda para mim,
que eu tento tirar dúvida de vocês online, via zap, via e-mail, da forma que for. Tá ok? Ó, um abraço e até a próxima. Na próxima a gente vai falar sobre sequências, tá?